Olá, tudo bem com você? Regiane Ivanovic aqui. Eu sou terapeuta nutricional, naturopata e nesse momento estudante de nutrição pela Universidade Paulista, Unip. Tudo bem com você? Regiane Ivanovic aqui. Eu sou terapeuta científica, eu já venho prometido há muito tempo para as pessoas que me seguem no Instagram e no Facebook que eu ia fazer alguns vídeos falando mais a fundo sobre nutrição, sobre vida saudável, sobre o que é legal a gente consumir no nosso dia a dia, na nossa alimentação e o que não é tão legal assim e quais são as causas desses alimentos. Então, como prometido, a partir de hoje começa uma série de vídeos que eu vou falar sobre esses assuntos em geral aí, como eu mencionei. Hoje eu quero começar pelo vilão, né, que é o carboidrato, polêmico, que todo mundo costuma dizer aí, dividem algumas opiniões entre médicos e nutricionistas que defendem que o carboidrato é essencial, é o maior combustível de energia, né, que produz energia para o nosso corpo, e que outros nutricionistas e médicos costumam dizer que não é tão essencial assim. Existem alguns nutricionistas que dizem até que nós, seres humanos, conseguimos sobreviver, viver, encontrar fonte de energia em outros alimentos e não necessariamente através dos carboidratos, ainda quando a gente fala que existem carboidratos do bem e os carboidratos do mal. E quem são eles, não é mesmo? A gente vai falar sobre isso hoje. Eu gostaria só de mencionar algumas coisas e falar rapidinho um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu sou Regiane, como eu disse, eu morava na Irlanda, morei por 4 anos na Irlanda, 3 anos na Polônia. Recentemente voltei para o Brasil, me matriculei na faculdade de nutrição após terminar uma faculdade na Irlanda de terapia nutricional. Depois de vir para o Brasil, o meu primeiro evento de nutrição foi um congresso que eu participei em São Paulo sobre nutrição funcional e estética, e eu percebi que fazer a graduação de nutrição aqui no Brasil era algo importante para a minha carreira. Então, mesmo eu tendo bastante conhecimento, eu percebi que era interessante eu ter também um bacharelado brasileiro, né, a graduação brasileira em nutrição, e por isso eu voltei a estudar. Mas na Irlanda eu trabalhava como massoterapeuta esteticista, que é a minha primeira formação. Eu tive o meu negócio lá de beleza e estética por 2 anos e meio e trabalhei muitíssimo, mais de 14 horas por dia. E foi nesse processo de muito trabalho, de estresse, de alimentação incorreta e um processo emocional muito sério é que um belo dia eu estafei. Eu percebi que eu estava com dores no corpo e que eu estava trabalhando sem perceber que eu tinha dor. O meu cérebro não registrava que eu estava com dor, mesmo eu sentindo dor. E quando estafei de cansaço mesmo, físico e mental, eu decidi que eu precisava mudar a minha vida. Que dinheiro só não era só a minha felicidade, que a minha saúde estava acima de tudo. E eu estava com 39 anos, quase beirando os 40, faltava 2 meses para o meu aniversário, e eu decidi que era um momento de mudar a minha vida, de mudar completamente a minha rotina, de repensar tudo que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo para o meu corpo e produzindo para a minha vida. Depois de uma viagem, eu decidi fechar o meu negócio de sucesso e voltar a estudar. Foi quando eu me matriculei na faculdade de terapia nutricional lá na Irlanda. Esse processo todo de estudar abriu os horizontes da minha vida, abriu o meu olhar para a alimentação, para a parte do meu estresse, abriu o meu olhar para exercício físico, porque eu sempre fui muito sedentária, eu sempre odiei academia, eu nunca tive paciência para exercício físico e sempre fugi dele. Foi então que eu percebi que eu estava no caminho certo, que agora com algumas ferramentas, com conhecimento, a minha vida podia mudar. E eu comecei a mudança da minha vida, logo na sequência, eu um dia assisti um vídeo do Dr. Urunal Zancan. Se você não conhece esse médico, eu recomendo você fazer uma busca no Google,
coloca o nome dele, que é bem exótico, inclusive, bem diferente. Você vai encontrar um monte de vídeos dele e falando sobre saúde, sobre melhorar a saúde, sobre cura de algumas doenças, sobre recuperação da saúde, sobre longevidade, etc. Quando eu deparei com o vídeo do Dr. Urunal, eu me encantei, porque eu percebi que tudo que eu estava aprendendo na minha faculdade, o Dr. Urunal tinha a mesma linguagem, ele falava exatamente da mesma coisa. E eu fiquei animada, porque como eu estava descobrindo um mundo novo, a sensação que eu tinha era, o mundo precisa saber tudo isso que eu tô aprendendo. Por que isso não é divulgado? E aí, de repente, eu descobri que existia um médico no Brasil que falava a mesma língua e que já estava divulgando isso para a grande população. E isso me encantou. E foi então que eu comecei a seguir o Dr. Urunal. E um belo dia, o Dr. Urunal começou a me seguir no Instagram. E logo na sequência, eu recebi um convite de participar de um processo para profissionais da área da saúde que gostariam de ser treinados pelo Dr. Urunal. Bom, eu fui a 16ª da turma que se candidatou e que fez o processo. Eu ainda estou no processo de treinamento com o Dr. Urunal. Se você quiser saber um pouco mais, você pode entrar no meu Instagram, que é Reivanovich, e você vai saber um pouco mais lá, porque tem várias postagens, inclusive do último encontro que nós tivemos, do qual eu realizei meu grande sonho, que foi conhecer o Dr. Urunal pessoalmente. Então, assim, sou uma profissional da área da saúde em treinamento pelo Dr. Urunal, sigo os ensinamentos dele sim, e hoje a gente vai falar de carboidrato baseado exatamente na mesma linha de pensamento do Dr. Urunal. Eu gostaria só de mencionar aqui também um outro profissional que vale a pena também dar uma olhadinha na internet, conhecer, que é o Gabriel de Carvalho. Ele é um nutricionista, foi ele o precursor, foi o pai da nutrição funcional aqui no Brasil, e é a nutrição que agora tá em moda, todo mundo tá sempre falando, tudo é funcional agora, graças a ele, que há 20 anos atrás foi estudar lá fora e trouxe esse conhecimento aqui para o Brasil, e fez uma grande revolução na nutrição, porque essa nutrição funcional é a que estuda mais aprofundadamente o ser humano, as necessidades dele e o que os alimentos podem fazer para promover uma super saúde, uma grande saúde, uma melhora da saúde, um envelhecimento com mais saúde, mais disposição. E nós não percebemos, mas já na primeira hora do dia, a partir do momento que saímos da nossa cama, nós já temos acesso, contato direto, físico, com até 12 elementos que prejudicam a nossa saúde. Sem perceber, automaticamente, na rotina da nossa vida, nós prejudicamos a nossa saúde, o nosso corpo, sem perceber, por falta de informação. Então, é muito importante que nós tenhamos conhecimento do que a gente faz com o nosso corpo, tá? Então, vamos falar agora do carboidrato? Vamos lá. Bom, existem aí alguns profissionais que falam sobre o carboidrato do bem, o carboidrato do mal, o que a gente deve, o que a gente não deve consumir. Eu já vou falar de antemão que eu consumo carboidrato sim. Eu sou o tipo de profissional que acredita que restrição não vai ter futuro, então não adianta ficar restringindo a alimentação, porque vai ter um momento que vai causar efeito rebote, mas é importante a gente ter o conhecimento e a consciência, porque o dia que você se alimenta de um carboidrato que você sabe que não vai te fazer bem, na sequência você tem aquela consciência que é melhor evitar, tá certo? E então, assim, quais são os grandes danos do carboidrato na nossa alimentação? E aí eu tô falando, assim, da batata inglesa, não tem jeito, a santa batata. Eu tô falando da farinha refinada branca. E eu tô falando do arroz, né? Que o brasileiro tá acostumado a comer arroz, o arroz branco. Enfim, a farinha, o açúcar, tá? Então, o que causa no nosso corpo? Causa uma inflamação crônica que, consequentemente, aumenta a insulina no nosso corpo e que também aumenta a produção de radicais livres. A insulina é devido ao excesso de açúcar,
devido ao excesso de carboidrato, vira açúcar e aí causa um grande problema, aumenta a insulina e a gente passa a não ser mais resistente à insulina e isso causa essa inflamação que faz muito mal pra gente. E desde uma dorzinha simples até um câncer, um Alzheimer, tudo provém dessa inflamação crônica no corpo. Por isso que é muito importante. Algumas pessoas dizem pra mim, Regiane, você é meio bitolada nisso. Eu não sou bitolada, gente, porque eu tenho consciência, eu tenho conhecimento do mal que isso faz. Bom, hoje eu não vou passar para vocês nenhuma lista, mas quais são os carboidratos bons, quais são os carboidratos ruins? Mas eu vou dar alguns exemplos. Nós temos o abacate, nós temos o brócolis, nós podemos consumir a batata baroa, nós podemos consumir a mandioquinha, nós podemos consumir a cenoura, a beterraba. Mesmo a cenoura, a beterraba, a mandioquinha, contendo açúcar, mas ainda assim são considerados carboidratos do bem, entre outros. Então, assim, é possível a gente ter alimentação saudável. A mandioca também é possível, embora a mandioca tenha uma grande quantidade de amido, mas ela ainda é legal, tá? O importante é a gente saber equilibrar. Você não vai comer todos os dias, você não vai comer em grandes porções, você vai comer em porções menores, tá bom? E evita, como eu disse, farinha branca, macarrão que é feito de farinha branca, viu, gente? O arroz branco, que é rico também em carboidrato. E o que mais que eu tinha dito, que agora eu tô esquecendo? A tapioca também, tá? Você pode comer, mas não vai comer todo dia, né? Tem muita gente, o pão, tem muita gente que fala, eu posso substituir o pão pela tapioca todos os dias? Não, né? Não é legal, porque é amido, é farinha refinada, é carboidrato, vai engordar, vai fazer mal, vai te causar uma inflamação crônica. Então, cuidado com o alimento que você vai ingerir. Agora, eu não estou aqui para dizer para vocês, olha, não consumam mais carboidrato. Não é radicalismo, não é restrição, é saber o que você está consumindo, tá? Eu vou fazer em breve um vídeo, que daí eu vou falar dos 4 grupos de carboidratos. Existem 4 grupos, 4 classificações de carboidratos do bem, tá? E eu vou daí depois dar uma esmiuçada, uma dedilhada com vocês para explicar um pouco melhor sobre isso. O meu objetivo maior desses vídeos é trazer informação de uma forma mais fácil de compreensão e eu não tô aqui para ficar recomendando alimento, tá bom? Esse não é a minha função, é ficar fazendo dieta, fazendo cardápio, recomendando alimento. Eu só vou exemplificar para que vocês possam ter uma noção, uma consciência do que consumir. Então, se você quer evitar de ficar doente, se você quer evitar dores, se você quer evitar de no futuro envelhecer com sofrimento, começa a pensar desde já. Tenha você 20, 30, 40 anos, os 40 já começa a ficar preocupante. Então, começa a pensar, muda a tua vida agora, não deixa para depois. Porque se você deixa para depois, o depois pode ser tarde demais. Então, para que empurrar com a barriga? Eu deparo assim com muitas pessoas que falam, eu sei que faz mal, mas é tão gostoso. Tá, eu também acho que é gostoso, porque nós fomos acostumados, culturalmente inclusive, a achar que o açúcar é gostoso, somos viciados pelo consumo do açúcar, o carboidrato e etc. Lembre-se que o carboidrato dá aquela saciedade agora, mas alguns minutos depois você tá com fome de novo. Então entra num ciclo que você vai estar sempre com fome. Sempre com fome. Eu já testei no meu corpo, inclusive. No jantar, se eu comer uma pizza, no dia seguinte eu acordo esfomeada. Agora, se no jantar eu comer, por exemplo, um omelete com uma salada, se eu comer uma proteína com uma salada, ainda que fosse até uma fatia de pão, eu não como mais pão, tá? É uma vez ou outra que me dá um desejinho, aí eu vou lá e consumo algum pão, mas é muito raro isso. Se isso fosse
se eu consumir algum alimento assim, no dia seguinte eu acordo até sem fome. E aí eu consigo até fazer um jejum intermitente um pouco mais longo, porque eu tô sem fome, eu não tenho necessidade, entendeu? O meu corpo tem energia. Enquanto ele tem energia, ele tem da onde tirar, ele não vai ter necessidade de ficar naquele ciclo. Carboidrato, pico de insulina, queda de insulina, carboidrato, pico de insulina e assim vai, aquele efeito espiral. E quanto mais a gente consome carboidrato, mais o corpo entende que não tem reserva. Então ele fica sempre pedindo mais. Só que nós temos reserva, então a gente não precisa ter consumo de carboidrato o tempo todo, tá? Tem outras fontes de energia sem ser só o carboidrato, tá bom? Mas tem que equilibrar. Também não vai viver sem carboidrato, como eu disse, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, esse é o primeiro. Se você tiver alguma sugestão ou crítica construtiva, vai ser super bem-vindo. Eu sou nova nisso, embora eu tive um canal no YouTube aí por quase 2 anos, vivendo na Polônia. Algumas pessoas que me seguem já devem me conhecer desde aquela época, mas eu tô bem destreinada para vídeo, eu tô dando o meu melhor e tentando trazer o máximo possível de informação para vocês, porque eu também quero que vocês me conheçam melhor e conheçam o meu trabalho, tá bom? Qualquer coisa podem me escrever, por favor. Um beijo bem grande no coração de vocês, minha gratidão por ter assistido esse vídeo até o final. Tchau!